Oi, gente. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de dar um testemunho pra vocês, pra edificar, porque às vezes a gente abre a internet e só vê coisas assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado, assim, assado, ou você só vê desgrama nessas coisas aí, dessas internet louca, que só dá ibope mostrando desgraça. Então eu vim fazer diferente. Uma experiência minha, tá? Semana passada eu fui na igreja daqui de Lansing. É uma igreja muito bacana, muito. É misturado, tem gente de mais idade, tem ali adultos mais velhos, adultos mais jovens, enfim, e jovens. O pastor, para vocês terem uma noção, ele é super descolado. Ele vai lá, ministra de calça jeans, camisa de manga curta, de botãozinho assim. Ele é careca. Ele tem um barbão assim, bem grande, branco, bem tratada, penteada. Ele tem uma tatuagem aqui, eu tenho aqui. E ele, muito bacana. Na semana passada ele pregou sobre Atos 3, falando por que a gente não fala mais sobre a palavra de Deus, né? Por que a gente não profetiza na vida de outro o milagre de Jesus, né? O que Jesus pode fazer por ele, por nós, enfim. Aí semana passada eu fui sozinha e eu fiquei muito triste, porque eu gostaria muito que minha família fosse comigo, principalmente meu marido e a minha filha. Meu marido tem vezes que ele vai, tem vezes que ele não vai, e minha filha nunca quer ir. Ela sempre vai amarrada. E eu fico triste porque eu frequento a igreja evangélica desde eu chuto lá meus 14, 15 anos. Comecei lá em Pirajuí, lá nos tempos primórdios. Então, eu continuei na religião, ou nessa denominação, ou sei lá como é que vocês querem chamar isso, e até hoje. E eu continuei indo sozinha, mesmo quando eu cantava na banda da igreja, lá na igreja da Vila Sônia. Nem meus familiares nunca foram pra ver ou pra me prestigiar, né? Sei lá. Não é pra ir na igreja pra me ver, né? Mas nem com pretexto de que, deixa eu ver a Camila tocar na banda, cantar na banda. Enfim, sempre foi um pedido meu: Deus, me ajuda a levar a minha casa pra servir ao Senhor e tal. Então semana passada eu tava um pouco sensível e eu fui sozinha. E eu fiquei muito triste que eu não tinha companhia nem do meu marido e nem da minha filha. O meu marido, eu tenho a minha opinião é o seguinte: eu não vou forçar ele a ir comigo. Não vou. Ficaria feliz se ele fosse? Sim, ficaria. Mas ele já é um adulto, ele tem um livre-arbítrio. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Então ele escolhe se ele quer estar lá ou não, entendeu? Agora minha filha, ela tem 11 anos. Aí eu entro naquele debate: devo forçá-la a ir comigo porque ela não tem idade suficiente para entender o que é bom para ela ainda, ou não, entendeu? Ou deixo ela escolher, ela não quer ir, enfim. Bom, eu sou da seguinte opinião: eu tenho que fazer, eu como mãe tenho que mostrar pra ela o que eu acho que é o caminho certo. Se na idade adulta, depois, ela considerar que esse não é o caminho certo pra ela, é a escolha dela. Mas enfim, naquele domingo eu escolhi minhas batalhas, levantei, me arrumei e fui pra igreja sem ninguém. Durante a semana eu tive minhas batalhas espirituais, como todo mundo tem, e só que são poucos que acreditam e poucos que têm os olhos abertos para enxergar. Mas continuei orando a Deus: Deus, me ajuda a ser a diferença na minha casa, me manter como um bom exemplo, e parari parará. Esse domingo, sábado, eu tive uma reunião com o pessoal lá da igreja mesmo, online. Foi muito edificante, sobre encorajamento. E eu até levantei isso para esse grupo de mulheres. Falei, como é que a gente pode estar
pode liberar coragem para outras pessoas quando é naquela situação que você, dentro de você mesmo, dentro da sua casa, você não é encorajada ou você não sente coragem. Bom, foi uma reunião super edificante, a gente orou, eu pedi para elas orarem para Deus me ajudar com sabedoria a lidar com essa coisa, né? E para abrir os olhos e o coração da minha filha. E, como você já deve imaginar, todo final feliz. Esse domingo eu levantei, como todo domingo, me arrumei para ir na igreja, chamei a minha filha. Acordei ela já esperando ela reclamar e tudo, e não sei o quê. E não, eu chamei ela, levantou, se trocou e foi comigo na igreja sem reclamar. Plus, estávamos sentadas lá escutando o pastor. Ela vira e fala assim: esse pastor, o que ele fala faz sentido. Ou seja, ela não só estava lá de corpo presente, como ela estava prestando atenção no que o pastor estava falando. E eu senti uma gratidão tão grande, porque Deus estava ali comigo a semana inteira. Ele estava ouvindo o que eu estava clamando para Ele, e Ele fez aquilo que eu estava penando para fazer. Eu estava sofrendo por antecedência, porque na hora que eu vou acordar ela, eu já sei que a resposta é não. Eu já estava aflita e Ele já tinha colocado no coração da minha filha que ela ia na igreja aquele domingo, que foi ontem. Gente, foi sensacional. Eu fiquei muito contente. Então, aí o pastor falou assim, lá no culto de ontem, em Atos 4, depois que Pedro e Paulo, se não me engano, falaram pro mendigo aleijado que estava na porta do templo para ele levantar e andar, o mendigo levantou e andou. E aí eles entraram lá no templo, tal, o povo que estava lá viu que era aquele homem de 40 anos, aleijado, que costumava ficar na porta da igreja lá, pedindo esmola, e ele estava andando com suas próprias pernas dentro da igreja. Então a questão do culto de ontem foi porque aí as autoridades chamaram os homens, os discípulos, e falaram assim: como que esse povo fala que em nome de Jesus e o aleijado anda? As autoridades ameaçaram eles, falaram assim: vocês precisam parar de fazer isso, sai dessa terra, porque a gente não quer isso aqui, não quer essa patifaria aqui. E eles falaram assim, mesmo que a igreja, antes de acontecer esse milagre, a igreja, vamos dizer que tinha 500 fiéis lá. Depois que todo mundo viu o aleijado andando, triplicou o número, a multidão que ia na igreja. Então por isso que chamou a atenção das autoridades. Então eles acharam um insulto, né? Como eles podem vir aqui falar em nome de Jesus e o aleijado andar, enfim. Eles ameaçaram os discípulos e mandaram eles embora para parar de falar em nome de Jesus. Aí um deles, que eu não me recordo quem, falou assim: mas como eu vou parar de falar de nome de Jesus? Eles mesmos já viram com os olhos deles que o aleijado voltou a andar. O milagre aconteceu na frente dos olhos deles. E como eu vou parar de falar de uma coisa que Jesus faz, os milagres que Ele faz, depois de ter visto tudo isso que eu já vi Jesus fazer? Então, assim, o recado de ontem foi: por que a gente não fala mais? Não há motivo, a gente tem que falar. Se é aquilo que a gente vê, a gente acredita, é aquilo que a gente vê, essas poucas coisas que acontecem na vida da gente, que você vê que é o poder de Deus, mas que, entendeu, que
que se você tivesse uma cegueira espiritual, você não consegue ver, mas a partir do momento que seus olhos se abriram, você consegue ver o que é milagres, pequenos milagres que Deus te providencia todos os dias da sua vida. Então hoje eu estava na minha aula, né, do NCLEX lá online, eu compartilhei também essa história com as meninas. Elas também me trouxeram palavras de ânimo com relação às coisas que eu tenho enfrentado. Cada um tem as suas batalhas, e o meu desejo aqui nesse vídeo é que você seja curado da sua cegueira espiritual, que você consiga ver Deus trabalhando um pouquinho ali na sua vida, que aquele pouquinho que você vê todos os dias, que você percebe todos os dias, no final das contas você vai ver o tamanho do milagre, que a sua vida vai ser proporcionada, entendeu? O milagre sendo elaborado dia após dia, a cada oração que você faz, a cada intercessão que você faz também por outras pessoas, a cada sacrifício que você faz para estar mais perto do seu relacionamento com Deus, tá bom? Agora aqui são 2:06 da tarde, estou indo buscar minha filha. A minha pequena tá dormindo aqui, ó, minha filha menor, ó. E é isso aí, gente. Uma boa semana para vocês. Outubro só tá começando.